A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026, nós acolhemos juntos a palavra de Deus nesta primeira semana do tempo da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém vê. Eu falo das noites em que você ficou acordado repassando uma conversa que te machucou, uma palavra que alguém disse e que ficou cravada no seu peito como um espinho que ninguém consegue arrancar. Eu falo dos dias em que você finge que está tudo bem, que aquilo já passou, que você já superou, mas no fundo do seu coração existe uma ferida que ainda arde quando alguém toca naquele nome, naquele assunto. Eu falo das vezes em que você tentou perdoar e não conseguiu, e se sentiu culpado por isso, como se a sua dificuldade de perdoar fosse mais um pecado para a lista. Eu falo do cansaço de quem carrega mágoa há tanto tempo, que já nem sabe mais como é viver sem aquele peso. Eu falo do medo de se abrir de novo, de confiar de novo, porque a última vez que você abriu o coração, alguém pisou nele sem o menor cuidado. Eu falo da solidão de quem rompeu laços e agora vive com o silêncio no lugar onde antes havia uma voz, uma presença, uma convivência. Eu falo de quem reza o Pai Nosso e trava na parte do perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, porque sabe que não perdoou. Eu falo de quem já tentou esquecer e não consegue, de quem já tentou seguir em frente, mas a mágoa puxa para trás como uma âncora invisível. Eu falo do medo de se reconciliar e ser rejeitado de novo, de estender a mão e ter essa mão recusada. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou naquilo que você vive hoje, este Evangelho não veio por acaso, ele veio por você. Ele veio falar exatamente sobre isso. O Evangelho de hoje traz uma das falas mais fortes e mais bonitas de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus diz assim: se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Ele não está falando de teologia distante, de uma regra que vale só para quem vivia 2000 anos atrás. Ele está falando de você. Ele está falando daquele relacionamento que se quebrou, daquela pessoa com quem você não fala mais, daquele familiar que te magoou, daquele amigo que te traiu, daquele colega de trabalho que te humilhou. Jesus está dizendo que antes de qualquer gesto religioso, antes de qualquer oração bonita, antes de qualquer oferta, existe algo que precisa acontecer dentro do seu coração. Quando tudo em você diz, eu tenho razão, eu fui a vítima, eu não vou dar o primeiro passo, Deus diz, vai, reconcilia-te. Quando tudo em você diz, essa pessoa não merece o meu perdão, Deus diz, mas você merece a paz que o perdão traz. Não é sobre quem está certo ou errado, é sobre quem quer ser livre. E aqui eu preciso construir com você uma imagem de Deus que talvez seja diferente daquela que você aprendeu. Porque muita gente cresceu ouvindo que Deus é um juiz severo, que anota tudo, que cobra tudo, que não deixa passar nada. Muita gente cresceu com medo de Deus. E aí, quando Jesus fala de reconciliação, a primeira coisa que vem na cabeça é medo. Medo de ser punido, medo de não ser bom o suficiente. Mas o Deus que Jesus revela neste Evangelho não é um Deus que quer te condenar, é um Deus que quer te libertar. Quantas vezes você carregou uma mágoa
achando que Deus estava te cobrando algo? Quantas vezes você sentiu que não era digno de se aproximar de Deus, porque ainda tinha raiva no coração? Quantas vezes você se afastou da oração, porque sentia que precisava resolver tudo primeiro, para só depois se apresentar diante de Deus? O Deus deste Evangelho não espera você ficar perfeito para te acolher. Ele não faz contabilidade dos seus erros. Ele não fica anotando quantas vezes você tentou perdoar e não conseguiu. Ele entra no meio da sua bagunça, ele entra no meio do seu ressentimento, ele entra no meio do seu medo. Ficar quando você está com raiva, ficar quando você não consegue perdoar, ficar quando você quer desistir de tudo, ficar quando você sente que não tem mais forças, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que fala com você hoje. Um Deus que não desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesmo. Um Deus que olha para o seu coração ferido e não diz, conserte isso, mas diz, me deixa entrar aí. Um Deus que não exige que você resolva todas as suas mágoas, para só depois se apresentar diante dele. Um Deus que te acolhe com a raiva, com o ressentimento, com a dor, com tudo aquilo que você tem vergonha de sentir. Porque a verdade é que Deus não tem medo das suas trevas, Deus não se assusta com a sua raiva, Deus não foge do seu coração endurecido. Ele entra, Ele sempre entra. Mesmo quando a porta está trancada, Ele bate. Mesmo quando você finge que não está em casa, Ele espera. Mesmo quando você grita para Ele ir embora, Ele fica. A primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel confirma isso. Deus diz, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Deus não quer a sua morte, Deus quer a sua vida. Deus não quer o seu sofrimento, Deus quer a sua liberdade. Neste momento, eu quero te fazer um convite. Se esse Evangelho está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal e acompanhe diariamente o Evangelho do dia conosco. Cada dia uma palavra nova, cada dia um encontro com Deus. E eu te peço, escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você quer que a gente reze. Pode ser o seu nome, pode ser o nome daquela pessoa com quem você precisa se reconciliar. Pode ser uma intenção que está no seu coração. Escreva, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. E se você não sabe o que escrever, eu te dou algumas sugestões: perdão, reconciliação, paz, coragem, recomeço. Uma palavra só já basta. Uma palavra é a sua oração. Eu quero contar para você a história de Dona Marlene, 64 anos, costureira em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Marlene passou 17 anos sem falar com a irmã mais velha, Dona Aparecida. O motivo? Uma briga por causa da herança da mãe delas. Uma casa simples no bairro Cachoeirinha, que virou o centro de uma guerra entre duas mulheres que cresceram dormindo na mesma cama, dividindo o mesmo prato de arroz com feijão. 17 anos. Dona Marlene me contou que durante todo esse tempo, toda vez que rezava o Pai Nosso e chegava na parte perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ela sentia um aperto no peito. Ela sabia que estava mentindo, ela sabia que não tinha perdoado, e isso a consumia mais do que a própria briga. Um dia, numa sexta-feira de quaresma como hoje, ela ouviu esse mesmo evangelho e uma frase ficou martelando na cabeça dela: vai primeiro reconciliar-te. Ela não fez nada espetacular, não ligou naquele dia, não mandou mensagem, ela só parou de resistir. Ela disse para Deus: eu não consigo perdoar sozinha, mas eu não quero mais carregar isso. 3 semanas depois, numa fila de farmácia, ela deu de cara com Dona Aparecida. As duas se olharam, ninguém disse nada por uns segundos que pareceram uma eternidade. E então Dona Marlene fez a única coisa que conseguiu fazer:
estendeu a mão. Dona Aparecida segurou aquela mão e as duas choraram ali mesmo, no meio da farmácia, sem se importar com quem estava olhando. Foram 17 anos de silêncio quebrados, não por um discurso, não por uma carta, não por uma explicação, foram quebrados por uma mão estendida. Dona Marlene me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: padre, eu não perdoei porque eu sou forte, eu perdoei porque eu estava cansada de ser prisioneira, eu estava cansada de carregar aquele ódio que pesava mais do que qualquer doença, mais do que qualquer pobreza, mais do que qualquer solidão. E sabe o que aconteceu depois? As duas não voltaram a ser melhores amigas da noite para o dia. A relação não ficou perfeita, ainda houve momentos difíceis, conversas duras, lágrimas. Mas Dona Marlene me disse que pela primeira vez em 17 anos, ela conseguiu rezar o Pai Nosso inteiro, sem sentir aquele aperto no peito. Pela primeira vez ela se sentiu livre. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de cansaço, falou de uma mão estendida, falou de uma rendição que não foi fraqueza, foi a coisa mais corajosa que ela já fez na vida. Agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem mais coisa para a gente olhar junto. Jesus diz: eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de julgamento. Repare bem, Jesus não diz todo aquele que matar, ele diz todo aquele que se irar. Jesus vai na raiz, ele não está falando só do gesto extremo, ele está falando daquilo que acontece dentro de você antes do gesto. Ele está falando da raiva que fermenta, do ressentimento que vai crescendo, da mágoa que vai endurecendo o coração dia após dia, semana após semana, ano após ano. E depois Jesus diz algo ainda mais forte: aquele que disser a seu irmão, raca, será réu diante do tribunal. Raca era uma palavra de desprezo na época de Jesus. Era como dizer: você não vale nada. Quantas vezes a gente faz isso? Não com palavras, mas com o silêncio, com o olhar, com a indiferença. Quantas vezes a gente mata uma pessoa por dentro, simplesmente ignorando que ela existe? Quantas vezes a gente condena alguém ao desprezo, porque é mais fácil do que enfrentar a dor da conversa? Mas repare bem no que Jesus propõe. Ele não diz perdoe e esqueça. Ele não diz finja que não aconteceu. Ele diz vai reconciliar-te. Reconciliar é diferente de esquecer. Reconciliar é olhar para a ferida e dizer: isso me machucou, mas eu escolho não deixar que isso me defina. Reconciliar é um gesto de coragem, não de fraqueza. E aqui vem a parte mais libertadora. Jesus não pede que você faça isso com as suas próprias forças. O Evangelho de Mateus nos mostra um Deus que sabe que você está cansado, que sabe que você está ferido, que sabe que o perdão às vezes parece impossível. E é exatamente por isso que ele diz vai. Não diz resolva tudo, diz vai. O primeiro passo já é o começo da cura. Receber essa palavra é um gesto simples. É dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra no meu ressentimento, entra na minha dificuldade de perdoar, entra nesse lugar do meu coração que eu fechei com cadeado, porque tinha medo de sentir dor de novo. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Você não precisa ser forte para se reconciliar, você precisa ser honesto. Honesto com a sua dor, honesto com a sua raiva, honesto com o seu medo, e Deus faz o resto. Deus não se cansa de começar, Ele não se cansa de te oferecer um recomeço. Mesmo que você tenha falhado ontem, mesmo que você tenha falhado hoje de manhã, mesmo que você esteja falhando agora mesmo enquanto ouve essas palavras, a Quaresma não é um tempo de perfeição, é um tempo de honestidade. É um tempo de dizer: Senhor, eu sou assim, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho medo, mas eu não quero ficar assim para sempre. E isso já é conversão.
Isso já é o começo do começo. Você não precisa dar um salto, você só precisa dar um passo pequeno, tremido, inseguro, mas um passo na direção da luz, e Deus caminha com você, não na sua frente te puxando, não atrás de você te empurrando, ao seu lado, no seu ritmo, respeitando o seu tempo, respeitando as suas feridas, respeitando o seu medo. E sabe o que é mais bonito em tudo isso? É que a graça de Deus não funciona como a matemática humana. A gente calcula, eu perdoo se a outra pessoa pedir desculpa primeiro. A gente condiciona, eu volto a falar quando ela reconhecer o que fez. A gente negocia, eu dou um passo se ela der 2. Mas Deus não funciona assim. Deus dá graça, Ele oferece sem calcular, Ele perdoa sem cobrar fatura. E talvez você tenha recebido essa graça muitas vezes sem perceber. Talvez aquela força que você teve para levantar da cama num dia em que a dor era tão grande que parecia impossível, isso era graça. Talvez aquela lágrima que caiu sozinha no meio de uma oração silenciosa, isso era graça. Talvez aquele momento em que você quase ligou para aquela pessoa e depois desistiu, mas sentiu algo diferente no coração, isso era graça. Não é uma graça barulhenta, não é uma graça de fogos de artifício, é uma graça que sustentou, que segurou, que não deixou você desmoronar completamente. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez Deus tenha sido mais presente nesta quaresma do que você imagina, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na confusão. A graça não é algo que você conquista, é algo que você recebe, e você já está recebendo agora, neste momento, ouvindo essas palavras. Essa é a graça sobre graça de que fala a Escritura. Uma graça que não acaba, que não se esgota, que não tem limite. Uma graça que chega de manhã quando você abre os olhos e o primeiro pensamento é aquela dor, mas mesmo assim você levanta. Uma graça que chega à noite quando o sono não vem e a cabeça não para, mas mesmo assim você sobrevive a mais um dia. Uma graça que é silenciosa como a chuva fina que vai molhando a terra seca, sem fazer barulho, sem chamar atenção, mas que aos poucos vai fazendo brotar aquilo que parecia morto. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma toda como um grande projeto de transformação. Não se cobre uma conversão perfeita. Não prometa o que você não sabe se vai conseguir cumprir. Apenas agora, onde você está, do jeito que você está, com o coração que você tem, faça uma oração curta. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha raiva, entra naquele lugar que eu fechei porque doía demais. Entra e faz o que eu sozinho não consigo fazer. Eu não sei perdoar, mas eu quero aprender. Eu não sei recomeçar, mas eu aceito a tua mão. Eu não sei o caminho, mas eu confio que tu sabes. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E eu quero que você saiba, Deus ouve tanto quem escreve nos comentários, quanto quem fica em silêncio. Deus vê tanto quem chora em voz alta, quanto quem engole o choro para ninguém perceber. Você é visto, você é ouvido, mesmo que ninguém ao seu redor saiba o que você está passando. Deus sabe e Ele está aqui. Agora, com você, não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Se esta quaresma está sendo difícil, se o perdão parece longe, se a reconciliação parece impossível, eu te digo com toda a verdade do meu coração: você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa de um começo. E o começo pode ser uma palavra que muda tudo. Vai reconciliar-te, não porque a outra pessoa merece, não porque é fácil, mas porque você merece viver sem esse peso.
porque o seu coração não foi feito para carregar mágoa, porque Deus tem algo muito maior preparado para você do que essa prisão de ressentimento. E eu te peço mais uma vez, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser reconciliação, pode ser paz, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser perdão, pode ser coragem, pode ser força. Escreva aquilo que está no seu coração. E saiba que cada nome que aparece aqui é lido, é acolhido, é levado em oração. A gente forma aqui uma comunidade de pessoas que caminham juntas, como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Pessoas que se sustentam na fé, que carregam umas às outras na oração, que não deixam ninguém para trás. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã, sábado, dia 28 de fevereiro, tem evangelho novo, tem palavra nova, tem graça nova. Não falte, não se afaste, mesmo que hoje tenha sido um dia pesado, mesmo que você esteja cansado, mesmo que o perdão ainda pareça distante, volte amanhã, porque cada dia é um recomeço, cada dia Deus oferece uma chance nova, cada dia a graça se renova. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre reconciliação. Talvez exista alguém na sua vida que está carregando a mesma mágoa, o mesmo peso, o mesmo medo. Mande esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma palavra no momento certo muda uma vida inteira. E se você conhece alguém que está brigado com um familiar, alguém que carrega uma mágoa antiga, alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, mande esse vídeo, seja você o instrumento dessa graça. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera com os braços abertos, com o coração aberto, sem julgamento, sem cobrança, sem contabilidade. Ele te espera porque te ama, e o amor de Deus não desiste, nunca. Lembra do que Jesus disse hoje: vai, reconcilia-te. Essa palavra não é uma condenação, é um convite, é uma porta que se abre, é uma luz que se acende nas trevas do ressentimento. Vai, não sozinho, com Deus e com essa comunidade que caminha contigo. Que a paz do Senhor esteja com você, com a sua família, com aquela pessoa com quem você precisa se reconciliar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.